precisa ter a vara de Arão. Você precisa ser amendoeira. Deus te chamou para ser amendoeira, para frutificar hoje, para frutificar amanhã. Pode estar acontecendo o que for, pode estar dando tudo errado, mas Deus quer que você seja amendoeira. Aleluia. Glória a Deus. E a amendoeira simboliza o tempo profético. O sinal da vara de Arão nos mostra que a ação de Deus, quando se pensa que é tarde demais, porque ele como pensava que era tarde, porque colocaram aquelas varas ali e pensaram, não vai florescer, mas quando foram ver no outro dia, a vara de Arão havia florescido, e aquilo ali estava dentro da arca. Significa que a presença de Deus tem que estar na sua vida, você tem que florescer. Aleluia. E Deus está dizendo hoje, eu vou apressar teus passos para a conquista. Eu vou apressar aquilo que está guardado na tua vida. Vai começar a florescer. Aonde está seco, eu vou começar a fazer florescer. Aonde você pensa que morrer. Aleluia. A Bíblia diz que ainda que quando a raiz esteja velha, a raiz esteja morta, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas. Água significa a palavra. E você precisa estar firmado na palavra para que a sua vida venha florescer. Aleluia. E a Bíblia diz que ali havia a tábua da lei. E a tábua da lei fala sobre princípio. Ali dentro estava a vara de Arão, estava o maná, estava a tábua da lei. Aonde foi escrito o mandamento. E mandamento fala de princípios. Mandamento fala de lei, de palavra. E Deus deixou o estatuto, deixou a lei para aquele povo. E a Bíblia diz que Moisés subiu, ficou 40 dias e 40 noites para receber aquelas leis, as tábuas da lei. Mas quando Moisés desce, ele vê o povo se prostituindo. O povo tinha feito um bezerro de ouro, porque o povo queria adorar um Deus, mas eles não sabiam que Deus estava preparando algo para eles ali em cima. E quando Moisés se depara com aquela cena, Moisés vê aquele povo se prostituindo, ele joga a tábua da lei no chão e quebra. E a Bíblia diz que Moisés fica furioso com aquela atitude, mas ele não tinha o direito de quebrar a tábua da lei, porque era a lei de Deus. Às vezes Deus está preparando algo para você. Às vezes pode ser 40 dias, pode ser mais, mas às vezes acontece que em um minuto, às vezes por questão de segundo, nós jogamos fora. Nós quebramos os princípios que Deus estabeleceu, que Deus trabalhou dia e noite para nos dar, e às vezes por causa de uma pessoa que nos tira do sério, às vezes por causa de uma situação, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que Moisés, o povo sempre fazia Moisés errar, sair da rota. Moisés deixou ele entrar na terra prometida por causa do povo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, querido, que nós somos, trazendo para os dias de hoje, nós somos o templo de Deus. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Muitas pessoas são tabernáculos de Deus, mas são tabernáculos vazios, porque perderam a presença da arca. Aleluia. Você não pode perder a arca. Você não pode perder a arca. E eu gostaria de entrar na história dos filisteus. Quando o irmão vem aqui trazendo sobre Samuel, quando Samuel começa a crescer, quando ele está numa certa idade, foi o tempo que os filisteus estavam invadindo Israel, porque Eli, o profeta, já havia se corrompido. A arca só
Deus ainda estava tratando com Eli. Deus ainda estava tratando com o profeta velho. Porque Deus ele veio cobrar. Deus ele vai vir e cobrar, vai vir te cobrar. Daquilo que ele colocou na nossa mão, responsabilidade. Não pensa que aquilo que você fazer não passa de qualquer maneira, não. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Eli, Deus fala para Eli, teu filho Hofni, teus filhos Hofni e Finéias vão morrer. Meu Deus. E a palavra de Deus diz que Hofni e Finéias, quando é invadido Israel, a arca de Deus chega em Israel. Quando a arca de Deus chega em Israel, há uma celebração, porque a arca de Deus era importante. E a Bíblia chega a dizer que a terra tremeu. Os filisteus ouviram que a terra tremia por causa da glória de Deus. Aleluia, de tão tremendo que era. E a Bíblia diz que os filisteus comentaram, alguma coisa aconteceu lá dentro do arraial deles. Teu inimigo está abaixado e cantando. Teu inimigo fica à espreita, ele fica te olhando, ele sabe quando Deus está fazendo alguma coisa na tua vida. E ele está tentando roubar a arca, a presença de Deus, que é algo importante, mais importante que você tem. E a Bíblia diz que os filisteus falam, mas vamos nos animar e vamos invadir. E os filisteus invadem Israel e tomam a arca. E a primeira coisa que eles fazem é tomar a arca e matar Hofni e Finéias. Como os prostitutos que prostituíam o altar do Senhor, que tiravam aquilo que era de Deus e botavam no bolso deles. Quantos hoje estão assim na casa do Senhor, estão brincando com Deus, estão pegando aquilo que é do Senhor. Aleluia. Mas não passa desapercebido não, querido. E a Bíblia diz que aqueles homens ali invadiram, pegaram a arca e tomaram a arca do concerto, o bem maior de Israel, a presença de Deus. Aleluia. E Deus manda te dizer hoje, não deixa que o inimigo venha roubar aquilo que Deus te deu. A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa na tua vida, do que um parente seu, do que a mulher, do que a esposa, do que a esposa. Você não pode perder, você não pode permitir que isso aconteça. Porque tem gente que pensa que está bem, mas não está. Tem gente que pensa que está bem com Deus. Tem gente que eu sou vaso de Deus, eu sou profeta, mas Deus te usa pela misericórdia. Alabaçulai. Já viveu uma vida de pecado, mas está pensando que está com Deus, mas não está. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens levaram a arca para a terra deles. E quando a arca chega ali, lhe traz problemas. Começaram a ter hemorroidas. A Bíblia cita hemorroida, doença. Porque a fúria de Deus era grande. Porque a presença de Deus estava aonde não deveria estar. Quantas vezes eu e você queremos estar em lugares que nós não podemos estar, queremos fazer coisas que nós não podemos fazer. Deus hoje faz um concerto comigo, meu filho, faz um concerto dentro da minha presença. Aleluia. E a Bíblia diz que a palavra de Deus nos diz, queridos, que a arca do concerto foi colocada ao lado da imagem de Dagon. Dagon era o Deus que os filisteus adoravam e foi colocado ao lado. E Deus me ensina uma coisa: a presença dele é exclusiva. Você está querendo misturar as coisas de Deus com a tua carne. Você está querendo misturar as coisas de Deus com as coisas que te trazem prazer. Mas a presença de Deus é substituída. E a palavra de Deus nos fala que as imagens, nós não devemos adorar imagens de escultura, porque tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Mas a palavra de Deus diz que aquela imagem, depois de um dia, aquela imagem de escultura que aqueles homens fizeram, amanheceu curvada diante da presença de Deus, diante da arca. Aquela imagem tem que se curvar diante da presença de Deus, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo. E a palavra de Deus diz que no outro dia,
Aquela imagem já não tinha mãos e não tinha cabeça. É isso que Deus vai fazer com o meu e com o seu inimigo. Vai cortar a cabeça, vai tirar as mãos para não poder ver, para não poder fazer nada contra a tua vida. E a presença de Deus, querido, não pode estar em qualquer lugar. Quantos lugares já não tem mais a presença de Deus? Quantos lugares já perderam aquela essência? E Deus fala para mim e para você nessa noite. Deus quer trazer de volta aquilo que se foi perdido. Deus quer restaurar aquilo que foi perdido na tua vida. Às vezes você tem vindo para a casa do Senhor, você tem buscado a Deus, mas você fala: Senhor, eu não sou mais como eu era antes. Alguma coisa foi perdida. Aonde que eu perdi? Eu quero achar. Aleluia. A Bíblia diz que quem bate, a porta se abre. Aleluia. Jesus fala que quem busca encontra. E você vem que buscar, você vai receber. Já recebeu de Deus. Eu creio. Aleluia. Você é tabernáculo do Senhor. Mas tem que ter a presença da arca. Senão a coisa não funciona. Senão você está indo pelo caminho errado. Você está indo direto para o precipício. Porque tem que existir a presença de Deus. Se não tem algo errado. Se eu colocar somente a presença de Deus, mas eu querer minha vontade, tem algo errado. Eu estou fazendo alguma coisa que está fora do controle da vontade do Senhor. E ali, os israelitas pensaram que já tinha tudo acabado. Está destruído. Estamos sem a presença de Deus. E a Bíblia diz que os sacerdotes choravam. O povo chorava. Porque o povo falou: estamos perdidos. É assim que nós ficamos, querendo ser a presença de Deus. Não sei aqui quem já se afastou, mas eu já me afastei uma vez. E a minha alma ficou amargurada até a morte. E eu falava: Senhor, eu quero de volta. Mas quando eu estiver de volta, Senhor, eu vou fazer isso. Para não perder de novo, às vezes nós vamos cumprir a nossa palavra. Mas Deus promete uma coisa e faz. Mas às vezes a gente promete e não faz. Porque, meu Deus, não se brinca. Aquele povo que brincar com Deus, com Deus não se brinca. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: com Deus não se brinca. Aleluia. E a palavra de Deus nos conta que aqueles homens resolvem mandar a arca embora de volta, porque lhe trouxe problemas. Tem lugares que a presença de Deus, às vezes, você vai levar a presença do Senhor e vai trazer problema. Porque aquilo ali é terra de maldição. Não é para estar a presença do Santo, do Todo-Poderoso. Ela abraçou e eu Deus é santo. Deus é santo. Não se pode tocar nas coisas do Senhor de qualquer maneira. Ele está enxergando. Ele está vendo. Ela sai. Uma hora ele vai se quebrar. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens entregaram a arca de volta, colocaram em cima de um carro, e as vacas foram puxando aquele carro. Aleluia. E os levitas pegaram a arca, porque não era qualquer um que podia tocar na arca, e os filisteus sabiam muito bem disso. E a palavra de Deus nos diz que quando aqueles homens foram olhar, é muito sério, querido. Até para onde, do jeito que você vai olhar as coisas do Senhor, você tem que se purificar. Meu Deus, sangue, calabassu. E quando aqueles homens foram olhar, foi 50.070 homens mortos pela presença de Deus. Porque eles não podiam olhar para a arca de qualquer maneira. Como você tem entrado na presença de Deus, como eu e você temos nos apresentado. Deus não quer que nós entremos na presença dele de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. Deus é santo. Como eu já falei aqui, Deus é santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz
que aqueles homens foram mortos e grande foi o estrago. Foi uma tragédia muito grande. Mas a arca de Deus voltou para onde ela tinha que voltar. E nessa noite, aleluia, eu venho como um profeta aqui dizer que a arca vai voltar para onde o lugar dela. A presença de Deus que você pensou que tinha perdido voltará para a sua vida hoje. Eu venho como um profeta dizer que aquilo que você perdeu, Deus vai restituir, Deus vai restaurar, aleluia. Mas você tem que andar certo com o Senhor, não pode andar de qualquer maneira. Ainda que nós estejamos caminhando fracos, ainda que estejamos fracos, o Senhor nos anima. Vem para a casa de Deus assim mesmo. Mas uma coisa que não pode é essa, é misturar as coisas. Se está fraco, pega o Senhor força. Se está desanimado, Ele te anima, Ele te levanta. É o crente que não passa por deserto, é o crente que não passa por droga, é o crente que não passa por luta e desanima. E diz o próprio Senhor Jesus passou por prova. Aquele que é o nosso exemplo passou, porque aqui eu e você não vamos passar. E aí, trazendo sua palavra, me lembrei de Saul. Me lembrei de Saul que não soube valorizar a unção que Deus deu para a vida dele. Porque Deus escolheu e separou ele como rei. E a palavra de Deus diz que Saul, ele não agradou ao Senhor. E Deus, certa feita, Deus manda com que Saul invada a terra dos amalequitas e mate todas as pessoas, e tome posse de tudo, até pelos animais, e mate todos. Mas ele não obedece à voz de Deus, e ele vem com desculpas. E eu gostaria de dizer nessa noite, Deus não aceita desculpa nossa. Deus não gosta de obediência. Deus, ele prefere um coração quebrantado e contrito, humilhado na presença dele, do que vir com desculpa esfarrapada. Isso aqui não tem como esconder racismo, não tem como esconder dele. Ele é terrível, ele é tremendo. Os olhos dele são como chama de fogo. Eles são ocultos, no profundo, escondido. Às vezes você pode enganar o homem, pode enganar sua mãe, seu pai, seu irmão, pode enganar teu chefe, pode enganar seu patrão, mas a Deus ninguém engana. E ali Deus cobra de Saul e fala, manda o profeta Samuel ali e fala, que marido é esse então? Que mugidos são esses de vacas? Se você matou todos, por que eu ouço ainda animais? Alabarai. Se Deus mandou você fazer uma coisa, faça. Deus não tem compromisso com errar-te. Você fala das coisas de Jonas, sai dessa barriga desse peixe, Jonas. Deus quer te usar nessa terra. Deus quer te usar. Aleluia. Não tem como sair e se esconder. Se Deus te escolheu, você pode estar dentro da barriga do peixe, Ele vai te tirar. Essa noite Ele vai te tirar. Porque Deus quer uma nova porção nova sobre a sua vida. Deus quer que a arca esteja no tabernáculo, no lugar onde ela não poderia ter saído. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite que saíram da posição que Deus colocou. Eu acho que tem pessoas aqui que saíram, esqueceram da promessa que Deus fez um dia. Deus está me dizendo, é nessa noite, nessa consagração eu te trouxe para fazer um concerto contigo. E eu encerro a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, mas eu gostaria com a permissão missionária de falar com você nessa noite que talvez tenha, no meio da caminhada, você não se afastou, mas você perdeu o contato com o Senhor. Deus manda você vir na frente, que Ele quer
acerto com o Senhor. Aleluia. E toda